Tem agora a palavra para uma intervenção Sua Excelência o Sr. Presidente do Governo Regional. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região, Senhor Representante da República para os Açores, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia da República e antigo Presidente do Governo dos Açores, Senhoras e Senhores Deputados à Assembleia da República e à Assembleia Legislativa da Região, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta e Senhores Autarcas, Senhores Antigos Presidentes da Assembleia Legislativa da Região e do Governo Regional, Excelência Reverendíssima Senhor Dom João, Bispo de Angra, autoridades civis e militares, representantes de organizações de empresários e trabalhadores, ilustres convidados, açorianas e açorianos. Reunimos-nos hoje aqui para evocar a passagem de 40 anos sobre a data em que formalmente iniciou funções em plenitude a então Assembleia Regional dos Açores e o passo que isso significou para o processo de concretização orgânica da autonomia político-administrativa que havia sido instituída na Constituição promulgada a 2 de abril de 1976. Evocando a data de instalação do Parlamento da primeira legislatura, fazemos confluir para este momento a comemoração do 40º aniversário da instauração desse modelo de descentralização política e administrativa. Este é, pois, um ato de memória e de respeito pelo labor incansável do povo açoriano em prol da liberdade, da democracia e do desenvolvimento da nossa terra. Memória em relação não só aos que há 40 anos se lançaram na aventura de delinear e consubstanciar a autonomia, como também em relação àqueles que, ao longo destes 40 anos, contribuíram para que ela passasse do sonho à realidade, sobretudo naqueles objetivos que lhe foram fixados de promoção do desenvolvimento e do progresso e bem-estar económico e social de todas e de cada uma das ilhas dos Açores. Saúdo, por isso, de forma expressa, os antigos presidentes do Parlamento dos Açores, Álvaro Monjardim, José Guilherme Reis Leite, Humberto Melo, Dionísio Sousa, Fernando Menezes e Francisco Coelho. E saúde igualmente os antigos presidentes do Governo, João Bosco Mota Amaral e Carlos César. De forma sentida e respeitosa, e pela presença de sua mulher, Sra. Dona Verónica Madruga da Costa, evoco a memória de Alberto Romão Madruga da Costa, que quer como Presidente do Parlamento, quer como Presidente do Governo, também deixou uma marca indelével na autonomia dos Açores. Por vosso intermédio, saúdo e relembro todos aqueles que, sob a vossa liderança, serviram, defenderam e promoveram a nossa autonomia e os interesses do povo açoriano. A autonomia dos Açores, 4 décadas passadas sobre a sua consagração constitucional e institucionalização efetiva, veio a revelar-se não só como uma das mais notáveis histórias de sucesso da democracia portuguesa, como, para além disso, o período de maior desenvolvimento, de maior progresso e de maior e mais substantiva coesão de toda a nossa história. E se o momento é de memória, não pode deixar de ser também de prospectiva, de futuro e de ambição. Aliás, essa será, porventura, a melhor forma de homenagear aqueles que, em 1976, também de olhos postos no futuro,
abraçaram esse desafio de dar corpo e substância à autonomia. Com esse espírito e animados por essa ambição, falamos, pois, do futuro. Mesmo deixando para outro tempo e outros espaços a apresentação de propostas e de programas eleitorais que a dinâmica e a vida democrática da nossa autonomia levaram a que coincidissem temporalmente com este momento, por entendermos que assim se serve e honra melhor esta sessão solene, há ainda assim aspectos, porventura mais estruturantes ou de modelo, que julgamos úteis abordar. Falamos em concreto daqueles que consideramos serem os 2 riscos e os 3 desafios que a autonomia presente enfrenta e julgamos nós enfrentará ainda mais no futuro próximo. O primeiro destes riscos é o de diluir-se a importância da nossa autonomia como elemento essencial, como elemento vital para o autogoverno da nossa região e para o caminho de progresso e de desenvolvimento que aos mais variados níveis temos trilhado e que, estou certo, todos queremos continuar a trilhar. A primeira forma como esse risco se materializa é a surpreendente afirmação que tantas vezes e de diversas proveniências temos visto repetida, que a autonomia falhou nos seus objetivos, nos seus propósitos e nos seus fins. Não está em causa, como nunca poderia estar, nem a liberdade de discordância ou de crítica quanto aos benefícios de determinadas soluções, quanto ao mérito de um determinado caminho ou quanto às vantagens de uma política, nem está em causa o respeito que essas opiniões e críticas devem merecer. Não está em causa a capacidade e o poder de defender políticas, soluções ou medidas diferentes nos seus objetivos, nos seus mecanismos ou na sua abrangência. Não está em causa sequer a liberdade de até discordar desse modelo de autogoverno, considerando-o aquém do desejado. A autonomia está geneticamente, está umbilicalmente ligada à democracia e à liberdade. E nunca poderia comprimi-las ou negá-las sob pena de se negar a si própria. Todos estes aspectos e todos esses exercícios podem e devem ser feitos exatamente no exercício dessa autonomia política que a Constituição da República nos garante e que encontra nesta Casa o espaço privilegiado para o seu debate e cotejo. Mas interessa que não confundamos, e o risco reside exatamente aqui, aquelas que são as insuficiências, as omissões ou os erros no exercício desse poder de propor soluções ou de apresentar e concretizar caminhos, com a estrutura e o enquadramento político e institucional que nos garante sermos nós, açorianos, todos nós, a ter esse poder, essa responsabilidade e, por que não dizê-lo, essa obrigação. Pormos em causa o mérito da autonomia que nos permite decidir o nosso destino, a pretexto de eventualmente fazermos uma análise crítica dos resultados das políticas que, ao abrigo dessa autonomia, foram democraticamente sufragadas e implementadas, é, receio bem, o caminho mais fácil para que, em última instância, fiquemos sem essas políticas e fiquemos sem a autonomia para definir alternativas. A segunda forma como esse risco de diluição da importância da autonomia nos surge é através de posições que, vindas de dentro e de fora, pretendem afirmar que bastaria termos os recursos, seja da Europa ou do país, para que hoje estivéssemos sensivelmente com o mesmo nível de desenvolvimento. No fundo, para aqueles que assim pensam, a autonomia, se é importante, não o é mais do que os recursos financeiros que nos chegam da República ou da União Europeia. Interessa que também aqui a falácia do raciocínio não passe, pelo menos sem o devido alerta, sinalizando a história
como o grande e definitivo desmentido a esse tipo de afirmações. E a constatação que a luta dos açorianos pela capacidade de se autogovernarem não foi, nem é, uma luta que vise ou tenha visado vantagens financeiras da República ou da União Europeia. Fazê-lo é seguramente o primeiro passo para essa desmistificação. Foi, e por posições como estas continua a ser ainda hoje, uma luta contra o preconceito, a ignorância, a desconfiança e até o desprezo com que, ao longo de cerca de 500 anos, não 40, mas 500 anos, não raras vezes os Açores e os açorianos foram tratados. Sejamos, então, claros. Foi e é sempre a autonomia regional que fez e faz a diferença. A autonomia fez e faz a diferença no acesso dos açorianos à saúde, quando em 1974 as principais instalações de saúde apenas existiam nas duas maiores ilhas. E hoje temos 3 hospitais em 3 ilhas, 18 centros de saúde e postos de saúde em muitas e muitas freguesias da nossa região. A autonomia fez e faz a diferença no desenvolvimento económico das nossas ilhas, quando em 1974 o produto interno bruto per capita da região era de apenas 45% do PIB nacional. E hoje os dados oficiais da União Europeia confirmam que é de cerca de 91% da média nacional. A autonomia fez e faz a diferença nas acessibilidades aéreas e marítimas, quando em 1974 só 2 ilhas tinham portos artificiais e apenas 5 tinham aeroportos. Hoje todas as ilhas têm portos e aeroportos que são peças fundamentais nas acessibilidades marítimas e aéreas. Mas é a mesma autonomia que fez e faz a diferença quando, face a opções políticas que foram seguidas na República no passado recente e que se destacaram pelo aumento da carga fiscal, cortes de apoios sociais e redução nas despesas do Estado, nos Açores, no exercício dessa mesma autonomia, apenas no ano 2015, garantimos mais de 250 milhões de euros de apoios e benefícios às famílias e às empresas açorianas, os quais elas não teriam se vivessem ou estivessem sediadas na região autónoma da Madeira ou no continente. Aqui inclui-se, gostaria de realçá-lo, a criação e o reforço das remunerações compensatória e complementar destinadas aos funcionários públicos regionais. É a mesma autonomia que fez e faz a diferença. E interessa referi-lo também para a informação dos que tanto se dedicam a saber quem gasta o quê. Fez e faz a diferença na gestão das nossas finanças públicas, garantindo que, por exemplo, em 2015, o déficit e a dívida pública da região autónoma dos Açores significassem, respectivamente, 0,02% e 30% e 38% do PIB regional, quando no país esses indicadores foram, no caso do déficit, 4,4% e no caso da dívida pública, 138% do PIB. Mas no final, é a autonomia que fez e faz a diferença, porque é ela a diferença entre ser o povo açoriano ou serem outros a decidirem sobre o nosso futuro. Ela faz a diferença. Ela faz a diferença porque determina que sejam os açorianos, que seja o povo açoriano e não outros, a ajuizar do mérito ou demérito dos projetos políticos sobre o seu destino coletivo, decidindo através do seu voto nas eleições legislativas regionais, decidindo através dos seus representantes eleitos no seu Parlamento, decidindo através do seu governo. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, açorianas e açorianos. O segundo risco prende-se com a perda de referências sobre esse trajeto de autogoverno, assumindo-o apenas como um qualquer plano de fomento em que tudo se resuma a mais ou menos infraestrutura, a mais ou menos investimento em equipamentos públicos.
Fundamental a este propósito é termos e fomentarmos a consciência que, mesmo a propósito da autonomia, a nossa história não começou apenas em 1976 ou apenas em 1895. Julgamos por isso essencial cultivar o conhecimento, mas mais do que cultivar o conhecimento, estimular a consciência que no percurso que temos feito nestas ilhas, esta experiência de autogoverno é apenas um breve momento. E paradoxalmente, ao mesmo tempo que esse exercício poderá relativizar o tempo de existência desse modelo de descentralização que conquistamos, ele permitirá igualmente salientar as diferenças entre o que fomos e o que somos, como chegamos e por que chegamos até aqui. É por isso que, a par de outras iniciativas, algumas delas desenvolvidas e aprovadas por esta Assembleia, julgamos poder vir a ser de grande importância e utilidade os projetos designados por Autonomia Digital e Casa da Autonomia, os quais, extravasando quaisquer fronteiras físicas de ilhas ou locais, constituirão um amplo espaço de conhecimento, de memória, de identidade do povo açoriano e da nossa região. Promover esse conhecimento, acarinhar essa memória e, pela ação combinada desses dois elementos, estimular essa identidade, é, sem sombra de dúvida, uma boa forma de também reforçar a ligação dos açorianos com as suas conquistas, entre as quais se conta a autonomia dos Açores. E se esses são, numa análise muito sucinta, alguns dos riscos, convém igualmente estarmos despertos para os desafios que se perfilam no horizonte. Em primeiro lugar, uma referência ao desafio de levar a autonomia a intervir em novas áreas da nossa vivência coletiva, eminentemente políticas e não apenas administrativas. Em abono da verdade, refira-se que o Parlamento dos Açores, em boa hora, já iniciou esta abordagem, nomeadamente quando, na última revisão do Estatuto Político-Administrativo, em 2008, abandonou definitivamente a perspectiva desse ser um documento meramente organizador da arquitetura institucional autonómica para passar a ser, em si mesmo, um documento que carrega a carga política dos princípios e objetivos que podem e devem estar associados à autonomia. Mas acreditamos que é possível ir mais além, num processo para o qual a 11ª legislatura, que se iniciará este ano, trará legitimidade reforçada e contributos acrescidos. Áreas como a qualidade da democracia, a melhoria dos mecanismos de participação política, o reforço dos instrumentos de participação cidadã ou até mesmo os mecanismos de fiscalização ou de accountability a partir do Parlamento ou do próprio Governo, não podem estar fora do âmbito de uma autonomia moderna e devem, da parte dela, merecer uma atenção acrescida e substantiva. Um segundo desafio tem a ver com vencer-se o desconhecimento e, em alguns casos, o preconceito que ainda perduram relativamente às autonomias regionais, atravessando os diversos espaços político-institucionais do nosso país. Acreditamos ser necessário desenvolver, também a partir da República, uma verdadeira pedagogia das autonomias regionais, combatendo por via do esclarecimento uma visão deturpada das mesmas, quiçá por muitas das vezes se valorizar o acessório mediaticamente mais apelativo do que o essencial, substantivamente mais meritório. A presença de Vossa Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, nesta sessão, é um bom indicador e um fator de ânimo para os que entendem ser necessário assumir, ao mais alto nível da República, esse trabalho e esse esforço que permita, no fundo, compatibilizar as experiências autonómicas dos Açores e da Madeira com o sentir da generalidade da sociedade portuguesa. Por último, o desafio de levar a uma maior interação e colaboração entre o Estado e as autonomias regionais em áreas que, das relações externas às áreas tradicionalmente associadas a funções de soberania, podem ter nessa relação um fator acrescido de eficiência e produtividade com benefício mútuo.
Há, efetivamente, um potencial imenso nas relações políticas e afetivas das autonomias regionais com entidades infranacionais e até mesmo de âmbito regional europeu e na sua capacidade de serem interlocutores dos interesses do país nessas instâncias. Aproveitá-lo e desenvolvê-lo é algo que, da parte do Estado, constitui um caminho que ainda não se iniciou de forma coerente e efetiva. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, Senhoras e Senhores açorianas e açorianos. Concluo com uma palavra para aqueles que são a razão primeira e única de estarmos aqui hoje. As açorianas e os açorianos. O povo açoriano. Aqueles que do Corvo a Santa Maria lutam para que os Açores sejam o melhor sítio do mundo para se viver e para construir um futuro melhor para os seus filhos e para os seus netos. Lutam para que continuemos juntos esta magnífica jornada coletiva. Este caminho de luta conjunta que nos trouxe até aqui, mas que não termina nem terminará enquanto houver um açoriano na rua, no trabalho, nas empresas, na Assembleia ou no Governo, a acreditar e a lutar que a livre administração dos Açores pelos açorianos é uma realidade, é uma verdadeira ambição em benefício de todos nós, dos Açores e de Portugal. Hoje, mais do que nunca, ao olharmos para trás para estes 40 anos de conquistas, de trabalho, de resiliência e tenacidade, e ao vislumbrarmos no horizonte os desafios que, como povo, temos pela frente, estou certo que as açorianas e os açorianos das nossas 9 ilhas e também daqueles que se encontram em várias partes do mundo sentem de modo particularmente intenso as felizes palavras que a poeta imortalizou e que hoje, neste dia de celebração, ganham redobrado sentido. Há um intenso orgulho na palavra Açor. E recorrendo às palavras do primeiro presidente deste Parlamento, proferidas há exatamente 40 anos atrás, continuemos, pois, esta nobre missão de juntos como povo, altivo na sua modéstia, brioso na sua humildade, sensível na sua capacidade de sofrer, trabalhador no seu spleen, português no seu açorianismo, cumprirmos e escrevermos a nossa história e o nosso destino. Viva o povo açoriano, viva a autonomia, vivam os Açores.